Olá, esse vídeo é uma continuação. É a segunda aula referente ao material de apoio que a EMAD, que eu trabalho, está preparando para auxiliar no matriciamento a unidade básica observatório, ou uma unidade básica piloto. Esse projeto ele tem como objetivo fortalecer os cuidados paliativos na rede, em especial na atenção primária à saúde. Ele faz parte de uma estratégia de implementação da diretriz técnica dos cuidados paliativos na atenção domiciliar, aqui do município de São Paulo. Bom, quem viu meu primeiro vídeo sabe que eu dou umas engasgadas e eu vou continuar engasgando, tá bom? Meu nome é Diana França, eu sou médica, tenho formação em geriatria, tenho formação em cuidados paliativos e atuo na assistência domiciliar no âmbito do SUS há cerca de 23 anos aqui no município de São Paulo. Hoje, a proposta para o nosso encontro é de trazer alguns conceitos básicos e importantes para a gente compreender melhor o que são os cuidados paliativos, tá certo? Bom, o conceito de cuidados paliativos, a gente falou um pouco de definição na última aula, né? E numa definição mais ampla, cuidados paliativos é relacionado a minimizar um sofrimento atrelado a uma condição de saúde, que pode ser crônica, em especial condições que ameaçam a vida, no sentido de buscar um alívio para esse sofrimento. Um alívio que seja em todas as dimensões humanas, na dimensão física, na dimensão psicológica, na dimensão espiritual, social, e não só para a pessoa que vive esse sofrimento ou que possui essa condição, mas também a família e aos cuidadores. Essa abordagem ela deve ser multidisciplinar e o mais precoce possível, preferencialmente prevenindo o sofrimento, não só aliviando, né? Porém, para a gente chegar nessa definição, houve toda uma evolução, né? Desde os anos 90, no qual a definição passava pelo conceito de uma doença incurável, depois para doença que ameaça a vida, depois falando mais do sofrimento atrelado à condição de saúde. Então, nós fomos evoluindo nesse sentido, saindo ali da definição da doença e passando mais para o sofrimento que essa doença causa, tá certo? E nessa evolução do conceito, houve também mudanças importantes, né, de paradigmas. Antigamente, cuidados paliativos era uma situação seguinte. Aqui, vou mostrar aqui, ó, esse gráfico de cima. Tá um pouco pequeno, mas eu acho que dá para enxergar. Então, era assim. A pessoa tinha um diagnóstico, tinha um tratamento ali que estava sendo curativo, e de repente, um dia, abruptamente, ela deixava de ter o tratamento curativo e passava a ser uma pessoa em cuidados paliativos. Aqui até o dia que ela morria, tá? Né? E aqui, então era assim, tratamento curativo, tratamento paliativo. Funcionalidade, né? Era uma mudança assim bem abrupta. Da pessoa. E hoje, tá, gente, atualmente ainda tem muita gente e muito profissional da saúde que ainda tem este conceito na cabeça, né? Agora é um paciente paliativo. Agora, né, como se fosse assim uma condição que começou de uma hora para outra, né? Então, principalmente nós da área da saúde, precisamos sair deste conceito, né? E ir para um conceito mais atualizado. E o que é esse conceito mais atualizado? Se vocês forem ver aqui nesse diagrama, ele mostra aqui uma linha do tempo entre diagnóstico e morte de um indivíduo. O azul representa um período no qual ações paliativas, necessidades paliativas podem surgir, e o branco aqui representa
o período no qual existe ainda a possibilidade de terapêuticas modificadoras da doença. Então, a pessoa que, de repente, tem em algum momento tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, ela, obviamente, vai iniciar as terapias que podem modificar essa doença, as terapias curativas, mas desde o início, ela pode ter necessidades paliativas também, né? Porque o próprio diagnóstico de uma doença já é uma situação que gera um sofrimento, não é verdade? E à medida que essa doença evolui, que essa terapia curativa vai sendo menos possível, né? Ou mais difícil, essas necessidades paliativas vão aumentando. Por quê? Vai aumentando a carga de sofrimento relacionada a essa situação. Né? Então, isso vai sendo gradual e sendo que pode estar junto, inclusive, o paliativo pode estar junto com o tratamento curativo, né? Não é aqui como dessa forma, no qual você, de repente, um belo dia, você se torna, né, uma pessoa que dá os parabéns. Não, desde o começo aqui, né, desde quando fez o diagnóstico, ainda está fazendo uma terapia curativa, as necessidades paliativas podem surgir. E, obviamente, conforme isso vai evoluindo, vai predominando, vai sendo necessário as medidas mais paliativas, porque, afinal de contas, as curativas já não são mais possíveis, até o momento que elas ficam exclusivas, né? Existe um processo de terminalidade, de morte, e após a morte, as necessidades paliativas ainda continuam, porque vem o processo do luto ali, da família, do cuidador, né? E os cuidados paliativos não terminam com a morte da pessoa. E qual é esse novo paradigma? Avançam ainda com relação esse novo conceito, né? Ele está representado aqui neste diagrama. Aqui esse diagrama, nesse slide, a gente pode ver melhor essa relação. Então, esse daqui é o diagrama, né, que eu apresentei no último slide. Essa linha vermelha aqui, gente, está representando a funcionalidade da pessoa, tá? Então, a funcionalidade que começa 100%, né, uma pessoa completamente ativa, até a morte, a queda dessa funcionalidade nesse processo de piora da doença, tá bom? Então, se você for aqui fazer uma correlação com as necessidades paliativas desse indivíduo, logo aqui no começo do diagnóstico, existem picos de necessidades paliativas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma mulher que teve um diagnóstico de câncer de mama, né? Então, o momento do diagnóstico pode ser um momento de muito sofrimento, né? Sofrimento psicológico, né? Sofrimento social, medo, angústia, né? Muitas necessidades podem vir nesse momento. E aí essa pessoa, né? Essa mulher, ela vai passando pelos tratamentos, enfim, durante esse tratamento, períodos de exacerbação, né? Vamos supor uma quimioterapia, uma mastectomia, né? São momentos delicados, momentos que certamente vão gerar sofrimento, inclusive sofrimento físico, muitas vezes, né? Além de todas as outras dimensões, né? E ela vai vivendo esse processo, pode passar anos nesse processo, até que chega um determinado momento que pode ser, né, que no caso dessa mulher, ela teve uma recidiva ou não foi possível a cura desse câncer de mama e a doença vai progredir. E à medida que a doença progride, né, as terapias curativas vão deixando de ser possíveis, né, não vai mais ter alguma terapia que modifique o rumo dessa doença. E à medida que isso vai acontecendo, a funcionalidade dessa mulher vai caindo, né? E as necessidades paliativas vão ficando mais proeminentes, né? Até um momento em que elas ficam exclusivas, tá certo? E quanto mais a funcionalidade cai, quanto mais a doença avança, maior vão sendo essas necessidades. Até culminar
com a morte da pessoa, e a situação de terminalidade, de fim de vida, é uma situação que demanda muito, né, dos cuidados paliativos, porque é um momento muito intenso, sofrimento do indivíduo, da pessoa, e que precisa ser muito bem manejado, né, passando ali depois para o momento de luto. Então, esse gráfico aqui, ele mostra como que as necessidades, né, paliativas e os cuidados paliativos, eles podem estar realmente desde o início, né? E devem ser vistos desde o início, e devem ser observados de uma maneira muito precoce, né? Mesmo em vigência de um tratamento curativo. Tá certo, gente? Porque em todos esses momentos, ó, tá vendo aqui, ó, necessidade, em todos esses momentos tiveram picos de necessidades, né? E aqui no começo a chance de cura era muito grande. Tudo bem que evoluiu de uma maneira, né, na qual a cura não foi possível. Mas mesmo nos casos em que a cura é possível, né, a pessoa não sofreu lá no começo, não fez um tratamento, às vezes passou por procedimentos dolorosos, teve dúvidas, teve medos, né, teve perdas. Então, os cuidados paliativos, gente, eles podem ser desde precoces, né, até complementares, passando a ser predominantes, até serem exclusivos, tá bom? Então, a gente pode graduar, né? Mas eles sempre estão presentes, né? Então, deixa eu voltar aqui, mudar desse conceito aqui, ó, e agora não, esquece, isso não existe mais, tá bom? Mudar para esse conceito aqui. Precoce, junto com tratamento curativo, com a intensidade aumentando conforme vai piorando a funcionalidade e a doença da pessoa, e não terminando aqui, continuando aqui após a morte da pessoa com o luto, tá bom? E aqui, nesse ponto, eu gostaria de trazer alguns conceitos relacionados aqui com relação ao momento da morte, tá bom? Eu não sei se todos estão familiarizados com esses conceitos, mas eu acho importante a gente falar, tá bom? Sobre eutanásia, ortotanásia e distanásia. Bom, vou começar aqui pela ortotanásia. O que é a ortotanásia, gente? Ortotanásia é a pessoa morrer no tempo dela, no processo natural da doença, sem nenhuma intervenção invasiva que faça esse tempo se prolongar de uma maneira artificial, tá bom? Ela morreu no tempo da doença, né? Não foi nem antes nem depois, no tempo determinado pela evolução natural da doença dela. Daqui, a gente parte para os outros dois conceitos, tá? Da eutanásia e da distanásia. O que é a eutanásia, gente? Eutanásia é você antecipar a morte da pessoa. É você, de maneira deliberada, acelerar o processo de morte. Em muitos países, é um suicídio assistido, tá? Então, aqui no Brasil, ela é crime, né? A gente não pode matar uma pessoa, né, antes do tempo. Não pode auxiliar ninguém a cometer o suicídio. No Brasil, isso é um crime. Então, no Brasil, isso nem existe. E, gente, assim, eu já vi vídeo de eutanásia de outros países. Assim, a pessoa está dentro da casa dela, aguardando uma equipe de saúde chegar para fazer uma medicação letal, e lá fora também já está esperando o pessoal que vai fazer ali, arrumar o funeral. É uma coisa desse jeito, né? Realmente o profissional atuando ativamente e causando a morte dessa pessoa, tá bom? Não existe isso no Brasil. Né? Pelo menos não é para existir. A gente nunca faz nada com a intenção de acelerar a morte de ninguém, tá bom? E o segundo conceito, terceiro, né? É da distanásia, que aí já é o contrário. Enquanto a eutanásia é você encurtar esse processo, acelerando a morte da pessoa, a distanásia é você
alongar o processo, né? Você atrasar a morte, que seria natural, atrasar através de medidas invasivas, né? Geralmente é uma morte considerada como lenta e na qual você está aumentando o sofrimento. Por quê? Porque você não espera que depois desse prolongamento você vai curar a doença. Por exemplo, vou dar um exemplo: um paciente que tenha um câncer terminal, pulmonar, por exemplo. E esse paciente, por algum motivo, acaba recebendo uma terapia invasiva na qual ele é colocado num ventilador para auxiliar na função respiratória dele. A doença dele não vai curar, né? Ele sequer vai sair dessa ventilação. Então, ele só está ali existindo através de uma função artificial que não vai recuperar a função respiratória dele, porque ele não vai ser curado desse câncer, e fica sem sentido, né? Porque uma coisa é você fazer todas as medidas invasivas para uma pessoa que vai ter uma chance de curar aquele processo, né, aquele evento agudo de saúde, e depois vai retomar ali, né, em algum grau ou completamente a sua funcionalidade. Outra coisa é você usar uma medida substitutiva ou invasiva para uma doença que não tem qualquer perspectiva de cura, né? Você não está fazendo aquilo enquanto cura. Você realmente só está prolongando ali uma quantidade de tempo, né? Porque também qualidade não dá nem para falar, né? Então, perde um pouco o sentido, né? Então, quando você está assistindo uma pessoa e essa pessoa está passando por um processo de doença e está sofrendo a evolução dessa doença, e você opta por não fazer uma medida invasiva, como, por exemplo, não fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, você não está deixando de assisti-la, né? Você simplesmente está promovendo a ortotanásia, né? Você não está fazendo uma eutanásia, não, porque ela vai morrer antes. Não, não. Você está deixando acontecer dentro do tempo do processo natural da doença, ortotanásia, tá? E você também está deixando, né, ou não está colocando ali em risco dela ter uma distanásia, né? Então, só para ficar assim, alguns exemplos aí para clarear um pouco aí esses conceitos na cabeça de vocês. E, assim, tem um outro conceito um pouco mais recente, que é a mistanásia. Na verdade, gente, a mistanásia é aquela morte que acontece de uma maneira precoce, porque teoricamente seria evitável essa situação. Acontece de maneira muito dolorosa e miserável e indevida, justamente por falta de eficácia ou negligência da atenção à saúde a essa pessoa, né? Então, uma pessoa que morre num corredor de hospital por uma falta de atendimento ou por negligência, uma pessoa como nessa figura aqui, né? Uma situação de abandono e de falta de rede de suporte e de atendimento, né? Poderia ter sido evitado, né? Foi uma negligência que aconteceu. Então, essa morte é chamada de mistanásia, tá bom? Um outro conceito importante, gente, saindo agora um pouco ali dos conceitos relacionados ao momento da morte da pessoa, são os conceitos relacionados à bioética. Não dá para falar de cuidados paliativos sem falar de bioética. Podia fazer uma aula só sobre isso, né? Mas aqui não é o intuito, é só para dar uma pincelada e depois, logicamente, quem tiver interesse pode buscar essas informações de outra forma. Então, quais são os conceitos principais na bioética que a gente precisa entender para ter ali um diálogo e falar sobre cuidados paliativos? O primeiro é beneficência. O que é beneficência? Fazer o bem, tá? Fazer as coisas com o intuito de fazer o bem. Não maleficência. O que é? Não causar o mal, né? Não fazer nada que vá piorar a situação, né? Já que você não pode melhorar, pelo menos não piora, mais ou menos isso.
Um outro conceito importante, gente, é autonomia, tá? Autonomia, na verdade, você pode falar de autonomia como assim, uma questão mais social, mas aqui eu vou falar um pouco da autonomia mais individual. Então, autonomia é aquela capacidade cognitiva que a pessoa tem de tomar suas próprias decisões. Decidir o que ela julga melhor para si, ter uma independência nessa decisão de acordo com seus valores, suas crenças, seus interesses. Então, é importante que a pessoa tenha sua cognição preservada. Uma outra coisa importante para exercer a autonomia, além da cognição, é que a pessoa precisa ter acesso às informações de uma forma integral, para ela poder fazer as suas escolhas. Porque você fazer uma escolha em cima de informações que não estão completas acaba não sendo uma escolha, né? Você não pode exercer sua autonomia, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi uma paciente uma vez que ela não queria, ela queria ser entubada, ela tinha um câncer terminal com metástase pulmonar e ela queria ser entubada. E aí o pessoal chamou, né, a equipe de cuidados paliativos para falar, olha, ela não aceita, ela quer ser entubada, enfim, né, a gente não está conseguindo convencê-la sobre não fazer isso, que a gente acha que vai ser muito ruim. E aí eu fui lá conversar com ela, entender o que estava acontecendo. E olha o que acontecia. Na cabeça dela, ela criou isso porque ninguém falou para ela que seria diferente. Ela tinha 3 filhos pequenos, né? Na cabeça dela, ela ia ser entubada, ia passar aquele momento e ela ia um belo dia acordar melhor. Só que eu expliquei para ela, falei, olha, isso não vai acontecer. Se você for entubada agora, você vai ser sedada. E muito provavelmente, pela gravidade da sua situação, você sequer vai sair dessa condição. Pode ser que você nem acorde mais, né? Depois dessa sedação. Pode ser que a gente não consiga trazer você de volta, né? Então, pode ser que a partir deste momento você já não veja mais os seus filhos. Aí ela falou, opa, mas eu não sabia disso. Eu falei, então, por isso que é importante eu estar te contando o que pode acontecer, para que você tome a melhor decisão possível dentro dessa realidade. E nesse momento ela decidiu que ela não queria ser entubada. Ela queria ver os filhos, quis medicação para aliviar os sintomas, pôde ficar um tempo maior, né, com os filhos dela. E até, enfim, que ela precisou ser sedada pelo desconforto, mas enfim, ela ainda conseguiu ter alguns momentos com os filhos, né? E se ela tivesse sido entubada naquele momento, provavelmente nesses momentos ela teria, né? Então, para você exercer sua autonomia, você precisa ter a cognição e você precisa ter a informação, tá certo? E um último conceito é de justiça. Recursos, distribuição de recursos iguais para todos, tá certo? Iguais não, né? Eu diria equidade, na verdade, né? No SUS, o conceito é de equidade, que na verdade quem precisa mais recebe mais do que quem precisa menos, né? Não é bem uma igualdade, é uma equidade. E a gente sabendo desses conceitos, a gente pode entender melhor o que é um dilema, né? Porque nos cuidados paliativos, gente, são muitos dilemas, todos os dias, né? E dilema ético é quando você está entre duas coisas que realmente têm valor e que exigem um respeito. Esse daqui, o dilema do bonde, ele é um clássico, né? É um bonde, você está aqui, né? A pessoa está aqui com a decisão na mão, né? Para onde que ela vai direcionar esse bonde. Aqui ela tem a opção de matar só uma pessoa, mas é um familiar dela. Bom, dependendo do familiar, né? A dúvida não é tão grande, mas enfim. Brincadeira. Então aqui é um familiar, vamos supor que é um familiar que ela goste muito, tá bom? Vamos considerar isso. E aqui é 1, 2, 3, vários estranhos, né? Então ela pode decidir ou matar alguém que ela ama muito, ou matar vários estranhos, né? Gente, é uma decisão difícil, né? Outro dia eu dei muita risada, fazendo um parênteses aqui, que eu vi um memezinho que, na verdade, a pessoa falou assim, nesse dilema, ela pegou e juntou aqui assim, por ela juntava e passava em cima de todo mundo. Brincadeira também, mas eu ri, foi inteligente. Mas enfim, voltando aqui na questão do dilema. Então, o que é um dilema, gente? São duas coisas que são válidas e são certas, então
né? Você, na verdade, vai ter que analisar caso a caso. Ai, desculpa, esse negocinho aqui eu não tô conseguindo tirar. Então, na verdade, você vai ter que analisar caso a caso, né? Aqui alguns exemplos de dilema, né? Suspensão ou não de tratamentos fúteis. Quer dizer, esse dilema não é muito dilema, né? Mas vamos por assim, suspensão de tratamentos que até o momento ninguém está sabendo ainda que é tão fútil, né? Vamos considerar desse jeito, né? Porque a partir do momento que você define que é fútil, fica mais fácil de decidir, né? Mas enfim, cerco do silêncio, que é aquele no qual a família não quer contar para o paciente que ele tem uma doença grave, na intenção de proteger, mas isso no final acaba não sendo protetivo e acaba piorando a situação. Alimentação e hidratação artificial em fim de vida, principalmente pacientes com câncer, transfusão de sangue em pessoas que têm uma religião que não permite, né? Então, aqui alguns exemplos de dilemas que a gente pode encontrar aí, dentre tantos, no caminho aí, quando você está trabalhando com cuidados paliativos. E aí, entendendo, né, sobre questões éticas, sobre autonomia, né, sobre não piorar uma situação que já provavelmente está muito ruim e sobre fazer o bem. A todo momento, quando você fala em cuidados paliativos, na verdade, você fala em proteger a pessoa, né? Proteger o quê? Proteger do sofrimento, né? Então, a todo momento, uma pessoa que está recebendo uma linha de cuidados paliativas, pode ser exclusiva ou complementar, enfim. Vamos pensar aqui também numa situação que a pessoa está exclusivamente em cuidados paliativos, por exemplo. O exercício, a todo momento, é você pensar o que vai ser menos ruim, o que vai ser melhor. O custo e o benefício do que você está pensando para aquela pessoa, né? No sentido de minimizar o sofrimento. Então, se você vê aqui essa figura, eu coloquei aqui como uma balança, então aqui desse lado tem o quê? Os riscos, risco de morrer, de ficar incapaz, de piorar, de complicar, a carga, né? Exposição ao sofrimento, crise financeira familiar e o custo financeiro também, né? Não só o financeiro, mas quanto vai custar isso, né, para a pessoa, né, com relação ao que vai demandar, né, financeiramente, psicologicamente, fisicamente, enfim, em todos os sentidos, tá? E aqui o benefício. Se essa balança pender mais para o benefício do que para esse custo, legal, tá? Tal que o pessoal gosta de falar que é proporcional. Gente, só fazendo um adendo, eu odeio quando as pessoas colocam assim, está em cuidados proporcionais. Proporcional para quem? Né? Então, a gente não coloca assim, a gente coloca assim, exatamente que cuidado que a gente planejou fazer e qual não planejou fazer. Não coloquem nunca, cuidados proporcionais, porque se é proporcional alguma coisa, então a gente tem que esclarecer o que é, tá bom? Fecha parênteses. Então, mas o que seria uma proporcionalidade, tá bom? Se pender mais aqui para o lado do custo, do risco, da carga, talvez você tenha que repensar, né? E, na verdade, para você tomar essa decisão, gente, você vai ter que conhecer a pessoa, conhecer os valores dela, saber o que ela deseja, saber o que está em conflito, né? O que está ali em jogo com essa decisão, né? Ver as possibilidades das decisões, né? Pensar, poxa, mas se eu for por esse lado, o que vai acontecer? Se eu for por outro? E tentar chegar no meio termo, gente. E no final, quando você chegar nesse meio termo e achar que aquele é o melhor caminho, você ainda tem que ver se você pode fazer isso, né? Ver a questão de jurisprudência também, né? Porque de repente você fala, não, o melhor mesmo é, Nossa Senhora, aliviar esse sofrimento, né? Eutanásia, imagina, não pode. Vai preso.
Tá bom? Então, na verdade você tentar achar o melhor caminho para aquela pessoa. E, gente, ninguém é igual a ninguém, né? Pensa num jogo que tem a regra do jogo. Tem a regra do jogo, mas as partidas nunca são iguais, né? Se você pega jogo, então, de raciocínio, de lógica, a regra tá lá, tá escrita num papel. Mas cada partida é diferente da outra. Porque cada situação que gera é diferente, os jogadores... Então, você tem que pensar o seguinte, isso daqui que a gente está falando é meio que a regra do jogo, né? Vamos fazer o bem, não vamos fazer o mal, vamos respeitar a autonomia, vamos conhecer a doença, vamos conhecer o que está em jogo. É a regra, mas cada caso vai ser um caso. Cada decisão vai ser uma decisão. Por quê? Porque são pessoas diferentes, né? Que estão ali. Vou dar contar uma história para vocês de quando eu era de uma equipe de cuidados paliativos hospitalar. Um dia a gente foi chamado para ver um paciente que ele tinha um tumor de traqueia, que impedia que ele respirasse de uma maneira natural. Então, ele dependia de estar com um tubo ventilando e nem dava para fazer a traqueostomia. Tinha que ser o tubo mesmo, porque o tubo chegava ali mais longe, próximo de onde estava o tumor, e conseguia dar uma pressão para ele ventilar. E aquela situação estava muito sofrida, especialmente para a equipe de saúde, né? Então, foi chamado para a equipe de cuidados paliativos para ver ali a situação, o que dava para fazer, enfim. Só que qual foi minha surpresa quando eu cheguei lá e o paciente estava super acordado e se comunicando e escrevendo. Eu falei, pronto, que bom, né? Mais da metade do problema já está resolvido, porque eu vou perguntar para ele, né? Que é a pessoa mais interessada, o que ele está sentindo, qual o grau de sofrimento, o que ele está precisando. E qual foi a minha surpresa quando ele escreveu? Aí eu falei, olha, eu tô aqui porque a equipe tá muito assim, né, tá sofrendo com essa situação, e coloquei as opções, né, se fosse a opção de tirar o tubo, teria que sedar, enfim, coloquei ali as opções, e que muito provavelmente, se a gente optasse por tirar aquela ventilação, ele não ia ficar muito tempo, né? Ia ter que sedar e ele muito provavelmente morreria com mais brevidade. E qual não foi minha surpresa, que ele fez assim, ó. Ele não queria que tirasse. Por quê? Porque ele tinha muitas pendências para resolver relacionadas a questões burocráticas da vida dele. Gente, para vocês terem uma ideia, ele casou entubado. Ele tinha um filho adotivo, que ele tinha que resolver uma situação, ele tinha que casar com a mulher. Enfim, gente, ele não queria, ele não podia morrer naquele momento, que ele tinha que resolver um monte de coisa da vida dele. E ele casou no hospital, entubado. Então, é isso, gente. Assim como eu já tive situações de uma senhora que também estava entubada numa UTI, só que ao contrário desse outro paciente, ela era uma senhora que já tinha muito definido o que ela não queria. Ela já tinha uma doença grave, já tinha passado por muitas situações, já tinha sido entubada mais de uma vez, e ela não queria mais ser entubada, mas por alguma questão, enfim, ela acabou sendo entubada, estava na UTI, mas ela estava alerta. E aí ela falou, tira, não quero mais, né? E aí foi todo um trabalho para fazer uma intubação paliativa, para proporcionar ali que ela ficasse com a família dela depois da intubação. Ela ficou um dia, mais ou menos um dia viva, depois que foi intubada, mas ela queria, ela expressou isso. Então, para você ver que briga, né, entre aspas, a gente briga para deixar, outros a gente briga para tirar, depende. Não é uma fórmula de bolo, né, gente? Eu já conheci um médico que ele era intensivista e as diretivas de vida dele era: eu quero ir para a UTI. Ele morreu na UTI, conforme o desejo dele. Todo ali, ó, ligadinho nas coisas. Perfeito. Não tem problema. Depende de cada um. Tá certo? Então, na verdade, o que você tem que fazer é que você tem que conhecer, você tem que conversar com a pessoa, você tem que saber o que ela pensa e o que ela deseja e dar as informações, porque senão é o que eu falei lá atrás. Se ela não tem todas as informações, como que ela vai exercer autonomia? Como que ela vai tomar uma decisão correta? Não é verdade? Então, uma coisa ali tá ligada na outra, tá certo?
Então, é muito importante a gente saber isso, tá bom? A gente tem a regra do jogo, mas cada partidinha é diferente, tá? E aqui para falar um pouco dos mitos, né? Cuidados paliativos encurtam a vida? Lógico que não, gente. Tem vários trabalhos que mostram que cuidados paliativos prolongam a vida das pessoas. Por quê? Porque você deixa de ficar ali, ó, fazendo coisa que não é para fazer. Você deixa a pessoa viver um pouco, né? Você tira ali o sofrimento. Então, já teve trabalhos que mostraram que cuidados paliativos pode prolongar até 3 meses a vida de uma pessoa. Porque você deixa de fazer o que não é bom, entendeu? Deixar a morte acontecer de forma natural é abandono? Óbvio que não. Já falamos isso lá no conceito de eutanásia, ortotanásia, distanásia. Então, ortotanásia não é abandono, gente. Muito pelo contrário. Demanda muito conhecimento técnico, você fazer com que uma pessoa tenha uma morte plena, uma boa morte, tá certo? Os cuidados paliativos ferem os princípios bioéticos da beneficência e não maleficência? Óbvio que não, muito pelo contrário. Quando você fala em cuidados paliativos, você tem que o tempo todo pensar na beneficência, em fazer o bem e não fazer o mal, não piorar, tá bom? Medicamentos usados em cuidados paliativos aceleram a morte? Ai, senhor. Não aceleram a morte, gente. Pessoal, às vezes a gente tem que desmistificar tanto essa questão da morfina. As pessoas atrelam muito a morfina, a morte, né? Mas é porque, na verdade, gente, realmente tem alguns colegas, né, que intoxica um pouco os pacientes com morfina, né, gente? Acontece, eu já vi acontecer, então a gente tem que estar atento para que isso não aconteça, né? Medicação analgésica, em especial os opioides, tem efeitos colaterais, obviamente, como qualquer medicação, se você usar de uma maneira incorreta, vai ter o efeito colateral. Um dos efeitos colaterais é sedação, insuficiência respiratória, né? Mas nunca a gente dá com essa intenção. A gente sempre faz observando os efeitos colaterais. Eu brinco, gente, que eu tenho muito mais medo de insulina do que de morfina. Insulina, com certeza, mata mais rápido a pessoa, tá certo? Morfina não, demora bastante. Oh, nossa, tá? Então dá tempo de chegar lá, desintoxicar, né? O ideal é que não chegue nesse ponto, que você tenha um conhecimento técnico para poder prescrever a medicação e saber observar se está tendo algum efeito colateral indesejado ou se está tendo alguma intoxicação. Gente, é super tranquilo. Né? Não acontece isso. Obviamente, gente, se uma pessoa já está muito ali no finzinho da vida, já está precisando de um controle de sintomas, inclusive precisando de uma sedação, de repente você ainda está precisando de uma dose um pouco mais alta de opioide, isso pode, de alguma forma ali, né? Ai, que eles chamam de duplo efeito. Nossa, será que esse opioide está fazendo piorar um pouco essa respiração, né? Mas às vezes é uma situação assim muito de fim de vida que a pessoa já tem outras fragilidades, já tem outras medicações e nunca você tá dando com essa intenção. Você tá ali, ó, você tá cuidando para dar o opioide na dose correta, né? Se tiver uma insuficiência renal, você tá corrigindo, você tá vendo se não tá intoxicado, você tá ali o tempo todo olhando, cuidando disso, né? Então, não, gente, medicamentos usados em cuidados paliativos não acelera a morte. É só uma medicação para controlar um sintoma, como todas as outras, tá certo? Só que tem que ser usado de uma maneira técnica, de uma maneira correta e sempre com a intenção de aliviar o sintoma, nunca de intoxicar ou acelerar o processo de morte, tá certo? A nossa intenção e todo o nosso conhecimento técnico tem que ser nesse sentido, né? De aliviar o sintoma e não fazer com que essa medicação, de alguma forma, intoxique o paciente. Isso é super possível, gente, super possível, tá bom? Bom, espero, então, ter ajudado, colocado, assim, esses conceitos para vocês, clareado um pouco mais. Como eu falei, óbvio, eu não estou querendo esgotar nada aqui, mas é só, assim, um gostinho, né? Para a gente entender um pouquinho mais e para depois ir para a próxima parte, que são para a gente começar realmente a avaliar a elegibilidade, avaliar os pacientes que são ali ou que necessitam mais, né, de cuidados paliativos de uma forma mais precoce ou complementar ou mais predominante. Começar a ter contato com ferramentas, começar a entender melhor como a gente pode fazer isso. Então, até a próxima aula.